Olá pessoal, boa noite a todos. Começando aqui o nosso segundo vídeo do canal deste ano, certo? Do ano de 2019. Para quem não viu o outro vídeo, eu falei sobre o Conselho e o nosso excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro e a manifestação que ele estava fazendo, eliminando o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do funcionamento, né? Eu vou deixar o link não, mas entrem no canal e deem uma olhada, é um vídeo bastante interessante, principalmente para quem estuda sobre nutrição, vê a importância deste conselho e tudo mais. Então começa o nosso ano letivo e como o objetivo é apenas ajudar os nossos colegas de classe a estudar, eu estou preparando aqui uma videoaula sobre as técnicas de preparo e pré-preparo, porque um dos nossos componentes curriculares deste semestre é a técnica dietética. A técnica dietética, embora nós teremos muitas aulas práticas, eu tô aqui, ó. Embora nós teremos muitas aulas práticas, a teoria também é muito importante, principalmente na prova integrada. Então eu já vou ver se eu consigo manter essa sequência de vídeos a partir de agora, tá? Então vamos lá, vamos para o que interessa. Técnicas de preparo e pré-preparo, certo? Vamos começar com o principal, né? Porque antes de nós prepararmos os alimentos, nós temos que pré-prepará-los. E nós atingimos algumas etapas que eu estou mostrando aqui. Nós temos algumas sequências que nós utilizamos. Dependendo do alimento que nós formos preparar, da preparação que nós vamos realizar, nós não utilizamos todas essas técnicas, certo? Nós utilizamos uma, às vezes nenhuma, dependendo do alimento, se for um alimento pronto, né? Mas eu vou explicar aqui porque de vez em quando nós vamos ter que utilizar esses termos, principalmente quando tivermos que fazer relatórios nas nossas aulas práticas, tá bom? Então, primeiro, dependendo do alimento que nós formos utilizar, nós devemos que pesar esse alimento. O que eu considero pesar é uma coisa muito simples, é um conceito muito conhecido, que é utilizar uma balança para identificar o peso do ingrediente. Quando nós vamos fazer uma massa de pão, quando nós vamos fazer uma massa de pizza, quando nós vamos fazer um bolo, quando nós vamos picar uma cebola, usar uma certa quantidade muito específica de um ingrediente, nós temos sempre que pesá-lo antes. Nós pegamos as receitas e está lá 250 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de manteiga, 1 grama de sal. Então, quando nós formos começar nossas preparações, nós vamos fazer nosso mise en place, que é separar todos os componentes que nós vamos precisar para aquela preparação, e a gente já vai preparando isso em porções que nós vamos utilizar. Então a xícara com 250 gramas, um potinho do lado um pouco melhor com 50 gramas, 1 grama de sal num copinho descartável, num potinho de vidro, o que seja. Então isso já é considerado um método de pré-preparo dos alimentos, tá bom? Segundo, dependendo também da nossa preparação, teremos que higienizar. Vocês estão olhando aqui, higienizar e sanitizar são a mesma coisa? Não. O que seria higienizar? Utilizar apenas água corrente para retirar alguma impureza. Alguma impureza. Eu peguei uma mandioca que eu comprei na feira e ela veio toda cheia de terra. Nós lavamos essa mandioca, quer dizer que nós estamos higienizando elas. Nós não estamos sanitizando, nós estamos apenas fazendo a higienização deste tubérculo, certo? Sanitizar. Sanitizar é quando nós utilizamos cloro para desinfectar os alimentos.
alimentos. Quando nós fomos na feira e compramos tomate, compramos frutas que nós vamos consumir com a casca, como por exemplo o morango, nós compramos verduras, nós precisamos fazer a sanitização desses alimentos. Quando a gente teve aula de GUPR, nós entendemos que para fazer a sanitização nós temos um procedimento operacional padronizado, que é quando eu tenho uma sequência que eu preciso utilizar para manter aquele alimento seguro para consumo, que é lavar em água corrente, retirar todas as partes não utilizáveis daquele alimento, imergir aquele alimento numa solução de cloro com água, de acordo com a recomendação do fabricante, certo? Ou hipoclorito de sódio. Cloro não, hipoclorito de sódio, pelo amor de Deus. E nós deixamos lá o tempo que o fabricante recomenda, depois nós retiramos e lavamos tudo em água corrente, ele está sanitizado. Não 100%, porque nunca vai dar 100%, mas 99,9% daquele alimento vai ser sanitizado, livre de bactérias ou animaizinhos pequenos que possam dar uma contaminação para o consumidor, tá? E vamos descascar ou pelar. Esse termo modifica muito. O pelar seria mais utilizado para o tomate, o kiwi, pêssego. São frutos e frutas que nós temos uma leve camada em cima deles, que nós conseguimos retirar, fazendo um pequeno corte, puxando, ou às vezes até dando uma pré-cozida nele, como por exemplo o tomate quando vai fazer molho, que é aquela pelinha bem fininha que a gente normalmente consome, nós tiramos ela, né? E existe o descascar. O descascar seria, por exemplo, uma cenoura, uma mandioca, um jiló. Porque são alimentos que nós temos que utilizar de uma ferramenta, que é o descascador de legumes, para estar tirando. Pepino também, que você tem que tirar aquela casca, e é uma casca um pouquinho mais grossa, que você tem que tirar ela inteira para estar consumindo. Existem pessoas, a batata também, ó. A batata é legal. Existem pessoas que consomem com a casca, mas não é o nosso caso quando a gente vai fazer uma preparação. Então nós temos que retirar, temos que descascar aquele alimento. Isso são técnicas de pré-preparo. É quando nós estamos preparando o nosso mise en place, que nós preparamos dessa forma, ou pesamos o que tivermos que pesar, higienizamos o que tivermos que higienizar, sanitizamos o que temos que sanitizar, e descascamos ou pelamos o que nós vamos utilizar. Nós deixamos tudo reservado. Porque a partir daí, nós vamos passar para a segunda etapa de pré-preparo. Que são esses tópicos, né? Digamos assim, são esses tópicos. Então, nós vamos utilizar de métodos de pré-preparo com subdivisões simples, por exemplo. O que seria uma subdivisão simples? É quando nós dividimos um alimento, um ingrediente. Como, por exemplo, eu posso cortar. Cortar é uma subdivisão simples. Picar. Vamos picar uma cebola, vamos picar um alho. Isso é conhecido como subdivisão simples. Vamos moer. Então vamos fazer hoje uma lasanha bolonhesa. Nós vamos pegar aquela carne e vamos moer. Isso é uma subdivisão simples. Vamos triturar. Alguns estabelecimentos produzem farinha de rosca no próprio estabelecimento, com pão que sobra, eles assam esse pão e trituram ele. Esse ato de triturar vai fazer a farinha de rosca. Então esse é um pré-preparo daquele alimento, tá? Às vezes nós temos que triturar alho ou triturar algum outro recheio que vai alguma coisa. Então também é conhecido como método de pré-preparo. Bem simples, bem fácil. Quando você tiver que empregar qualquer um desses métodos, nós sabemos que ainda estamos na fase de pré-preparo. Agora, existem alguns métodos de subdivisão que você precisa separar as partes e também são conhecidos como pré-preparo. Como, por exemplo, o peneirar ou
Tamizar é quando eu utilizo de uma peneira para eu conseguir fazer a divisão, a separação de uma parte um pouco mais grossa de uma parte um pouco mais fina. Quando eu faço um molho artesanal, um molho sugo artesanal, nós utilizamos a peneira depois que ele está quase pronto para tirar carocinhos, para fazer a separação de alguns pedaços que não cozinharam e nada do tipo, que nós utilizamos para deixar o bolo o molho mais leve, mais tranquilo de consumir. Então nós utilizamos essa peneira. Este método é o peneirar, é o tamizar, né? Conheci recentemente uma pessoa que me alertou a respeito dos termos que nós utilizamos. Como nós somos profissionais da área, nós temos que utilizar os termos técnicos adequados com as pessoas que compreendem eles. Então, por exemplo, se eu estou discutindo este método com uma pessoa que também é da área de nutrição, o mais correto de você se referir a ele não seria peneirar, e sim tamizar. De uma pessoa que é uma pessoa leiga, que é uma pessoa que não conhece este termo, ou que não é da área, seria o mais correto peneirar. Eu concordo com essa opinião, mas eu só estou deixando um ok aqui para vocês porque eu achei super interessante. Eu acho que vale muito a pena nós pensarmos o que nós falamos para sempre nos colocarmos como profissionais da área. Voltando, vamos voltar. Então nós vamos peneirar ou tamizar, é um método de separação de partes que é considerado também uma forma de pré-preparo. Ok? Então nós vamos para o decantar. O que é o decantar? Lá atrás, quando a gente estava em física, no fundamental, no médio, em física não, em química, nós utilizamos o método de decantação para separação de misturas. E aqui é a mesma coisa, nós utilizamos desta forma para fazer a separação de misturas. Eu sem querer misturei um copo de água com um copo de óleo. E tá misturado, tudo bem que não misturam 100%. O que eu faço? Você simplesmente coloca esse copo em algum lugar e espera ele assentar. O óleo que é mais denso vai ficar para cima, o óleo que é menos denso vai ficar para cima, a água que é mais densa vai ficar para baixo. Isso chama-se decantação, é quando nós separamos os líquidos por gravidade, tá bom? Deixa eu só confirmar que eu acho que tem alguma ainda mais coisinha. Tá. O filtrar. O que seria o filtrar? Seria eu passar algo ou algum líquido por um filtro. Por exemplo, o café. O chá é quando eu utilizo uma solução de parte sólida, parte água, para fazer uma preparação, que seria o café ou o chá, e eu utilizo o filtro para fazer essa separação das duas partes, da parte sólida com a parte líquida. Então é simples, é o filtrar, é quando eu utilizo o filtro de papel, quando eu, por exemplo, posso filtrar óleo. Quando eu utilizo o óleo, ele fica muito sujo na primeira fritada, eu ainda tenho mais coisa para fritar, eu posso filtrar este óleo em um papel, que vai ficar todas as impurezas sólidas, vai sair só o óleo, e eu utilizar o óleo. Certo, meus amigos? Maravilha. Bem simples, bem prático, bem rápido. São conceitos que você consegue compreender. Vamos passar para agora a parte de preparo. Quando nós já estamos no processo de preparar o alimento e falta pouco para nós finalizarmos ele. Existem 3 técnicas que nós podemos utilizar para o preparo, que seriam misturar, o bater e o sovar. O que seria o misturar? Misturar seria quando eu pego 2 componentes, 2 ingredientes que facilmente entram numa mistura homogênea. Por exemplo, o café e o leite. Quando eu coloco o leite no café, o café no leite, eles facilmente viram uma mistura só, que é um líquido um pouco amarronzado e tudo mais. Você não precisa ter força para mexer. Com uma simples colher bem de leve você consegue mexer aquilo
e fica uma mistura homogênea. Esse fato seria um misturar. Ou, por exemplo, um outro exemplo seria: eu coloco numa bacia farinha, açúcar, fermento em pó e misturo. Eu não necessito de força para estar misturando aqueles ingredientes, mas eles vão se tornar uma mistura homogênea, certo? Então esse é o misturar. Diferente do bater, que eu necessito da força para transformar aqueles ingredientes numa mistura homogênea. Como, por exemplo, eu coloquei farinha, ovo, manteiga e açúcar. Vou fazer um bolo. Em um recipiente, vou pôr leite também. Eles necessariamente não vão se misturar com facilidade. Eu vou ter que empregar um certo tipo de força para que ela se torne uma mistura homogênea. Tá bom? Então, quando eu preciso bater, quando eu vou fazer uma massa de bolo, eu vou fazer uma clara em neve, por exemplo, que eu preciso utilizar força, não é simplesmente misturar. Às vezes eu não preciso nem misturar dois ingredientes, eu preciso bater, eu preciso usar força para gerar a minha preparação, meu preparo, né, meu objetivo. Então nós vamos utilizar força ou vamos utilizar a batedeira para nós chegarmos em uma massa, em uma preparação homogênea, certo? E o sovar. Esse sovar é muito utilizado em massas. Massa de pizza. Nossa, ficou horrível esse P. Pizza, de pão. Todas essas massas precisam de muita força. Você precisa utilizar as mãos, ou às vezes uma máquina de sovar, para empregar muita força naquela máquina para ele desenvolver o glúten da preparação. Então você prepara tudo, você coloquei a massa de pão, comecei a misturar, aí ficou pesado para eu simplesmente misturar, para você começar a bater a massa, ela foi se tornando uma coisa uniforme, e agora eu preciso acertar o ponto dela. Eu vou transferir essa massa para a bancada e vou sová-la. Eu vou aplicar muita força sobre ela para que todos os ingredientes se misturem de forma homogênea e aquele glúten daquela massa se desenvolva. Então eu estou sovando aquela massa. É uma técnica de preparo. Vou preparar massa de torta, vou preparar massa de pizza, de pão, de esfirra, um monte de coisa. Eu vou ter que utilizar a sova para chegar ao ponto. Tá bom? Também é bem simples, bem fácil, dá para gravar assim, tá bom? Vamos passar agora para uma questão chamada métodos de calor. Que tipos de métodos que nós utilizamos, que nós empregamos na preparação para nós conseguirmos alcançar os nossos objetivos, tá bom? O primeiro método que a gente vê em física no terceiro ano do ensino médio é o método por condução. Sabe quando você está fazendo feijão, que você deixa aquela concha que seja exatamente toda de metal dentro da panela e ela fica quente, quando você vai pegar você sente ela quente? Aquilo é uma transmissão de calor por condução. Mas eu vou dar uma explicação um pouco mais perfeita. Então é o seguinte: o que é o calor? O que é o aquecer? É quando eu tenho moléculas de algum elemento e ela começa a vibrar. Esse vibrar é o calor. Então aqui, quando a molécula está parada, ela não tem calor. Ela sempre está vibrando um pouquinho. Embora seja na temperatura ambiente, ela sempre está vibrando um pouquinho. Ela só para 100% quando ela chega a 243 abaixo de zero. Fora isso, não existe mais grau negativo, que é quando a molécula está extremamente parada. E aqui eu tenho uma molécula que está diretamente na chama do fogão e ela está se movimentando, porque aquele calor emite uma onda que faz elas se mexerem. E essa molécula encosta nessa e começa as duas a se mexer, que vai encostar numa terceira molécula e vai se mexer, e assim vai sucessivamente. Você entendeu? Aquela molécula começa a mexer. Eu tenho uma molécula completamente parada, eu tenho várias moléculas interligadas a elas, certo? E eu tenho essa molécula daqui que está sobre a chama, que está se movimentando muito, certo? Então ela está se movimentando para lá e para cá, o que automaticamente vai fazer com que esta molécula daqui do lado que está encostada com ela vai começar a se movimentar também. E assim sucessivamente, essas moléculas começam a se movimentar e vão aquecendo.
Então não só estão se movimentando a molécula da panela, que quando ele estava em contato começou a movimentar as moléculas do cabo da colher e aí esquentou, tá bom? Então isso é um método de condução, é quando eu transmito o calor movimentando as moléculas até ele consumir todos os metais, os ingredientes ligados a ele, tá bom? Agora vamos falar do método de convecção, que é o método que a gente utiliza quando nós vamos fazer uma fervura. Por exemplo, vou fazer um miojo. Então eu vou desenhar aqui, ó, minha panelinha. Aqui minha panelinha bem bonitinha, no rio da minha panela. Nós temos aqui o fogo, certo? Então nós temos uma chama direta na panela. E nós temos a água, que nós vamos utilizar. O que acontece? Essa água daqui de cima está mais fria. E essa água aqui de baixo, que está mais perto do fogo, está mais quente. Esse calor aqui, esse calor vai começar a esquentar essa água. Só que a água quente, ela é menos densa do que uma água fria. Então essa água que é mais quente, ela vai subir. E essa água que está mais fria vai descer. E essa água que subiu, que está um pouco mais quente que a fria, vai começar a perder um pouquinho só de calor. E essa aqui vai começar a receber muito calor e vai aquecer. Então ela vai começar a aquecer, 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 vai subir de novo. E essa que estava aqui, que é um pouco mais fria do que ela, vai descer. Então esse método de rotação é o método de convecção. É quando nós utilizamos um ciclo para nós conseguirmos fazer o aquecimento. O forno também é assim. Eu estou usando a água, que é um jeito mais simples. Por isso que quando você está fazendo miojo, você percebe que a água fica borbulhando. Esse borbulhando é porque a água está soltando um pouco de oxigênio. Então quando ela sobe, ela solta aquele oxigênio e a água fica ali. E a próxima vai aquecer, vai subir, vai soltar um pouco de oxigênio e vai começar a empurrar. Então ele faz esse ciclo. Ele vai começar, subiu, oxigênio vai, a água ficou fria, desceu a água quente. A água fria ficou água quente. Agora esquentou, subiu, soltou oxigênio, ficou a quente, desceu a fria. E assim vai. É por isso que a gente tem aquelas borbulhas da água, tá bom? O forno também é assim, só que ele faz isso com o ar. O ar que é mais quente sobe, o ar que é mais frio desce. Então ele faz aquele método de ficar aquecendo o ar no forgão, no forno. Eu tô fazendo assim porque eu tô de frente. No fogão, e esse método vai aquecendo aquela preparação, tá bom? E o último, que na minha opinião é o mais simples, é o irradiação, que é quando nós temos aqui o nosso queridinho forno micro-ondas. Eu vou desenhar aqui um forno micro-ondas lindo, maravilhoso, né? Não sei que eu não sou bom em artes. Aqui nosso placarzinho, aqui nossos numerozinhos para esquentar, on e off, certo? Você vê que eu não tenho a mínima proeza para arte. Bom, o forno micro-ondas funciona o seguinte: ele vai emitir ondas. Ele vai emitir ondas, que é a radiação. São as ondas, são as micro-ondas que ele solta. E essas micro-ondas vão bater na água presente no alimento e vão fazer com que essa água se movimente, essa molécula de água se movimente. Então vai fazer essa molécula aquecer. É por isso que o forno micro-ondas, quando nós vamos utilizar água, é muito favorável. É muito fácil aquecer uma água no forno micro-ondas, porque ele vai jogar ondas nesse alimento, e esse alimento, toda a água dele vai começar a se movimentar e aquecer o alimento. É o irradiação. Outro exemplo também é quando nós utilizamos o sol. O sol são formas de radiação que nos aquecem. Os raios solares são ondas que se movimentam, batem no nosso corpo e nos aquecem. É por isso que quando está calor nós sentimos calor. Nossa pele aquece, são as ondas batendo na nossa pele e fazem aquelas moléculas presentes, a água do nosso corpo, aquecer, a se movimentar e nós sentirmos calor. Tá bom? Agora nós vamos falar sobre tipos de calor empregado. Por que tipos? Existem vários tipos de calor que nós podemos utilizar numa preparação. Então nós vamos conversar sobre eles agora. A primeira categoria que nós vamos falar vai ser do calor úmido. Primeiro, fervura por ebulição. Lembra do que eu falei do miojo? De tipos de calor por convecção?
é quando nós utilizamos isso. Nós estamos utilizando... O úmido aqui não necessariamente precisa ser água. Não se esqueçam disso. O úmido aqui não necessariamente precisa ser água. Pode ser um suco, pode ser um vinho, tá? Não precisa ser necessariamente água. Mas esse método, fervura por ebulição, normalmente é para isso, para cozinhar um ovo, fazer um miojo. É quando nós colocamos a água numa panela, colocamos ela no fogo e ela começa a ferver. Nós utilizamos isso para fazer alguma preparação, um ovo cozido, um miojo. Então isso é um calor, o calor que nós utilizamos ali é um calor úmido, porque nós estamos necessitando da água para fazer a preparação, ou fazer o aquecimento daquele alimento presente na água, tá? Fervura com o fogo lento é quando nós vamos preparar molho, por exemplo, que nós precisamos que a preparação esteja líquida, né, ou exista a presença de um líquido que deixe ela um pouco mais pastosa ou até bem líquida, e nós utilizamos um fogo bem lento, um fogo bem baixo para darmos o ponto correto àquela preparação. O molho, o sugo, esqueci de pôr aqui, acontece muito isso. O molho sugo, quando nós estamos preparando ele, nós não podemos deixar ele em fogo em alto, porque ele queima o fundo e estraga todo o molho, amarga o molho. Então nós temos que deixar um fogo quente, um fogo baixo, um fogo lento, e aquele fogo vai começar a ferver, aquele molho vai deixar ele no ponto correto, liberando a quantidade certa de água, que vai se transformar em vapor, engrossando aquele molho. Tá bom? Cocção vapor. Cuscuz. Sabe aquela cuscuzeira? Então, aquilo é uma preparação de cocção a vapor. Nós utilizamos o vapor da água para preparar o cuscuz. Nós preparamos a massa do cuscuz, colocamos em cima da cuscuzeira e esse vapor vai cozinhar aquela massa até deixar o cuscuz no ponto. Utilizado também para cozinhar vegetais, cozinhar legumes. Então, é utilizando o vapor da água. É só quando nós utilizamos o vapor da água para conseguir deixar aquele alimento cozido. Outro cocção por vapor é quando nós vamos fazer café. Existem umas panelas de café que a água vai embaixo. Em vez de a gente despejar no pó, a água vai embaixo. É normalmente estilo italiano. E aquela água com o pó, você coloca a água, coloca o pó num recipiente um pouco mais acima, o vapor passa, leva todo o sabor do café e ele se condensa num recipiente acima, superior. E aquilo fica um café fresquinho, estilo italiano. Também é uma boa opção para cocção a vapor, um bom exemplo. Cocção sob pressão, muito fácil falar, normalmente o feijão, né, que nós utilizamos a panela de pressão para preparar aquele alimento, né? Mas existem também carnes de panela, frango cozido, estou misturando as palavras já. Que nós utilizamos da panela de pressão, que vai utilizar o vapor da água para abrir os poros do alimento e começar a cozinhar ele. Então é um método utilizado no feijão, que nós deixamos ele de remolho, depois jogamos sob pressão, e essa pressão faz com que o grão cozinhe muito rápido. Certo? Vamos falar agora sobre calor seco, que é o calor que a gente utiliza com a gordura, né? A gente utiliza óleo, manteiga, azeite, qualquer tipo de oleaginoso, óleo, para a gente conseguir chegar à preparação, tá? Então vamos lá. Primeiro para o saltear. O saltear é quando nós utilizamos uma fina camada de óleo, uma fina camada de óleo. O óleo aqui se refere a tudo, tá? Manteiga, a azeite, a tudo. Nós utilizamos uma fina camada de óleo para que nós conseguimos atingir o dourar, né? A gente utiliza para dourar aquela preparação. Então normalmente é uma travessa curva que nós utilizamos, uma frigideira curva, que nós conseguimos fazer um movimento de salto com os ingredientes, que daí vem o nome de saltear. Nós vamos dourando a volta daquele alimento e nós vamos utilizando um pouco desse óleo para conseguir atingir a cor para a preparação ideal, tá? O frigir é quando nós utilizamos um fio de óleo.
Por exemplo, programa de culinária na televisão. Nós vamos colocar um fio de azeite sobre a frigideira. Nós estamos fritando? Não. Nós estamos frigindo aquele alimento. Eu coloco um fio de azeite e coloco um bife. Nós estamos frigindo o bife. Nós não utilizamos da gordura 100% para preparação, para o cozimento dele. Também vamos utilizar um pouco da água dele mesmo para chegar ao ponto. Mas quando nós colocamos óleo, em pouca quantidade, nós despertamos esse calor dentro dele, e isso é considerado frigir. Só utilizamos pouquíssimo óleo, um fio de óleo, uns 15 ml, 20 ml no máximo, tá bom? O fritar. O fritar é muito bom, porque muitas pessoas confundem isso. Leigos em comum confundem muito isso. Mas quando nós formos fritar, mas fritar mesmo, nós utilizamos uma piscina de óleo. Não é o suficiente para cobrir por completo o alimento, mas de um dedo, dependendo do tamanho da preparação, 2 dedos, que não vá submergir ela, estamos fritando. Nós utilizamos já aquela pequena piscina de óleo na nossa panela para conseguir fazer a preparação. Quando nós fazemos farofa é muito assim. Nós colocamos uma quantidade razoável de óleo para fritar os nossos temperos, cebola, quem usa bacon, calabresa que faz, para conseguir chegar ao ponto. Aquela piscininha de óleo, aquilo é fritar, tá? E o imergir é quando nós fazemos batata frita, nuggets, salgados fritos, salgados fritos. É quando nós pegamos aquele alimentos e submergimos no óleo quente, e ele vai fritar por igual todas as voltas daquele alimento. Então é fritura por imersão. Batata frita, salgados, de festas, nuggets, nós precisamos, aqueles cordon bleu, steak de frango. Nós fazemos muito a utilização de fritura por imersão. Outro fritar com piscina é quando nós vamos fazer peixe empanado. Nós fazemos uma piscina de óleo, nós também utilizamos. Ou um filé de frango empanado, também nós usamos uma piscininha de óleo. É o fritar de fato. O imergir seria quando nós submergimos ele na gordura. Tá bom? O nosso próximo tópico é o calor seco, sem gordura. Nós utilizamos apenas, dependendo do alimento, a própria gordura do alimento. Por exemplo, a gente vai fazer carne ou frango, nós utilizamos a gordura do frango, que ele já tem na composição dele, para chegar aquele alimento naquele cozimento que nós esperamos. Então o assar forno, certo? Refere-se muito ao forno, porque, por exemplo, quando nós assamos, nós estamos utilizando aquela própria gordura para preparar o alimento. Então a gente coloca no forno, aquele ar quente vai derreter aquela gordura e fazer o cozimento. Nós estamos assando. Pode ser batata, que a gente precisa de, às vezes, colocar um pouquinho de óleo, mas não é não é com eficácia o que vai preparar aquele alimento. É só o que vai dar aquele empurrãozinho para o alimento chegar lá. Tá? Então esse é considerado o assar. O grelhar é quando nós utilizamos um instrumento específico que marca aquela preparação. Então a gente vai no Burger King e fala que o frango o hambúrguer é grelhado. Então você vê aquelas marcas que deixam no hambúrguer, aquilo é grelhar, quando nós utilizamos de uma grelha, tá? Quando nós utilizamos de uma grelha, caiu. Vamos lá. Utilizamos de uma grelha para preparar o alimento. Tá bom? Isso é o grelhar. Muito simples, muito rápido, muito prático. E o nosso último tópico, antes de finalizarmos o vídeo, é o calor misto. Isso é laranja, tá? Talvez no vídeo não apareça, mas isso é laranja.
Calor misto é quando nós utilizamos uma técnica tanto de calor seco, sem ou com gordura, com uma técnica de calor úmido. Por exemplo, o que seria o refogar? O refogar seria o saltear, que nós utilizamos na frigideira, né? Ou algo do tipo, até mesmo frigir. Então, saltear ou frigir para, como a gente faz a adição de algum líquido, mais algum líquido, para conseguir refogar aquele alimento. Então vamos pegar uma escarola, uma couve, nós picamos, colocamos numa frigideira com um pouquinho de óleo, calor seco, sem gordura. Mas para aquela couve vai soltar água. Então aquela água presente na couve vai refogar, vai cozinhar e depois vai começar a dourar. Aquilo é uma refoga, tá bom? O ensopar nós utilizamos muito líquido, tá? Quando eu falo líquido não é só água, também pode ser vinho, pode ser alguma bebida, pode ser suco, refrigerante, cerveja, qualquer tipo de bebida alcoólica, né? Nós utilizamos muito líquido. Nós não retiramos esse líquido. Por exemplo, um frango ensopado é um frango com muito caldo, né? Também conhecido como caldo. É um frango com muito caldo, que nós podemos consumir tranquilamente. É um líquido. Então, se eu vou fazer uma sopa de legumes, eu coloco bastante água, e aquela água que vai cozinhar todos os legumes vai soltar aqueles nutrientes naquela água. Então aquela água vai ser uma água enriquecida, e nós consumimos aquela água na sopa. Então é uma forma de ensopar. A sopa é um ótimo exemplo, tá bom? Como até o próprio nome diz. Brasear. O que é o brasear? É o nosso famoso churrasco. É quando nós utilizamos a fervura da brasa, do carvão, para conseguir preparar o alimento. Então nós pegamos o carvão, acendemos, colocamos na churrasqueira, que colocamos a grelha. Então vem o calor sem gordura, né? O calor seco sem gordura, tá aqui. Nós utilizamos a grelha para atingir a preparação. Só que o brasear utiliza também um vapor para cozinhar, porque presente ali no ar, no oxigênio, nossa atmosfera, existe muito água no nosso ar, e essa água é um belo contribuinte para cozinhar aquele alimento que vai na brasa, seja cebola, seja carne, seja frutas que vão em brasa e tudo mais. O guisar é quando nós fazemos, por exemplo, um guisado, mas estou tentando lembrar o nome. É um guisado. Opa. O guisado. Então, não é muito comum na nossa cultura comer o guisado, né? O próprio nome já diz. Mas, como existem muitas culturas e a gente não sabe com o que a gente vai trabalhar, é muito comum na cultura alemã, o guisado. Então ele é um tipo de preparação, um tipo de método de calor misto, que nós utilizamos uma grande quantidade de líquido, mas nós utilizamos um pouco de gordura, um calor seco com gordura para começar a fazer a preparação. Depois nós atingimos o líquido, nós adicionamos o líquido. Ele não é muito comum na nossa cultura, ele vai ser difícil, é um cardápio difícil de trabalhar, de a gente encontrar para trabalho, mas é possível. E quando eu perguntar, mas um guisado é que tipo de calor? Guisado é um tipo de calor misto, tá bom? Essas são as 4 formas de calor misto. Com isso encerra nosso vídeo. Eu quero agradecer a todos que assistiram. Por favor, deixem o seu like, sigam lá no Instagram, qualquer coisa. Me sigam no Facebook. Se precisar tirar alguma dúvida independente da hora, pode me mandar. Se tiver alguma ideia de vídeo, eu estou supracitando. Deixe o seu like, comente o que vocês não gostaram, comente o que vocês gostarem, eu vou ficar super satisfeito, tá bom? Quero agradecer a todos. Eu não vou colocar a frase no final desse vídeo, porque eu estou preparando algumas muito boas e não dava tempo de preparar para exatamente esse dia que eu estou gravando, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, um grande beijo e uma boa noite a todos.